Existe uma força silenciosa, invisível aos olhos, mas impossível de ignorar. Uma frequência que não se impõe, mas que desperta reverência. Não se trata do que você diz, nem do que você faz. É algo anterior à palavra, mais profundo que a atitude. É um campo, uma presença, um estado de consciência que faz com que um homem, mesmo sem entender porquê, sinta que está diante de algo sagrado e simplesmente não consegue te tratar de qualquer jeito. Você já sentiu em algum momento que precisou gritar para ser ouvida, se esforçar para ser notada? Ou talvez tenha se doado tanto, acreditando que isso geraria respeito, mas no fim, tudo o que recebeu foi descaso? Isso não acontece porque há algo errado com você, mas porque sua energia foi ensinada a buscar aceitação onde deveria estar emanando valor. E enquanto sua vibração estiver dizendo, eu me abandono para ser amada, o ego masculino vai inconscientemente te testar, te ignorar, ou simplesmente não te enxergar. Mas há um momento na jornada da alma em que a mulher desperta, quando ela recolhe os pedaços de si que deixou nos olhos de quem não soube vê-la. Quando ela começa a lembrar que o respeito não é um prêmio que se conquista, mas um reflexo do campo vibracional que se ocupa. E é aqui que tudo muda. Porque a energia que exige respeito absoluto não vem da força, vem da integração. Da mulher que abraçou sua sombra, reconheceu sua luz e se move a partir da sua completude. Carl Jung chamaria isso de processo de individuação, o retorno ao self, a alquimia de unir os opostos dentro de si. É quando a ânima desperta sua potência e o arquétipo do amante é ativado, não no outro, mas em você. Nesse instante, o homem sente. Ele sente que está diante de uma mulher que não se negocia, que não precisa mendigar amor, que não se encaixa em moldes, porque ela própria é um portal. E quando ele sente isso, algo no campo dele também começa a mudar. Você não precisa ser temida para ser respeitada. Precisa ser inteira. E é sobre essa inteireza magnética, essa vibração que comunica sem palavras, essa presença que impõe um silêncio reverente, que este vídeo vai te revelar. Porque quando você acessa essa energia, o desrespeito não encontra mais morada. E o homem, se for consciente, vai se alinhar. Não por medo de te perder, mas por honra em te merecer. O chamado do respeito, quando a alma pede para ser vista, há uma dor que muitas mulheres carregam em silêncio, a dor de ser vista apenas pela metade. Você pode ter dado tudo, presença, carinho, entrega, e mesmo assim não ter sido tratada com o respeito que sua alma sabia que merecia. Não é só uma questão de atitude masculina. É uma questão de frequência, de ressonância, porque, como dizia Jung, o que não se torna consciente se repete como destino. E enquanto houver partes de você que ainda toleram o desrespeito em troca de pertencimento, sua energia continuará chamando homens que não sabem reconhecer o sagrado. Respeito não é um comportamento que se exige, é uma vibração que se emana. E essa vibração nasce de dentro, da relação que você tem com sua própria essência. O homem, mesmo inconscientemente, reage ao campo emocional da mulher. Ele percebe quando ela está conectada à sua ânima, a parte feminina de sua psique que integra, acolhe e revela. Quando essa ânima está ferida, fragmentada ou esquecida, a mulher busca amor com o coração exposto, esperando que alguém venha validá-la. Mas quando ela a reencontra, tudo muda, porque quem encontrou sua alma não se contenta com migalhas. Quantas vezes você já sentiu que era preciso merecer ser tratada bem,
que o respeito precisava ser conquistado com esforço, adaptação ou silêncio. Esses são os ecos de um complexo, como Jung chamaria, formado por experiências emocionais passadas que ainda vibram no presente. Um complexo de desvalia, de abandono ou de invisibilidade que molda seus vínculos sem que você perceba. Mas há um momento em que o inconsciente começa a emergir, em que a dor se transforma em chamada, em que o sofrimento deixa de ser punição e se revela como portal de consciência. Essa é a primeira chave. Reconhecer que a forma como o outro te trata não nasce apenas do caráter dele, mas do espelho que ele encontra em você. Não como culpa, mas como campo. Porque o homem só pode se relacionar com a mulher que você está sendo naquele momento, não com quem você é em essência. Se você vibra a escassez, ele não sente urgência em nutrir. Se você vibra carência, ele não sente impulso em proteger. Mas se sua presença carrega soberania silenciosa, ele sente. E mesmo sem entender por quê, ele respeita. E é aí que começa a transformação. Quando você deixa de tentar controlar o outro e começa a transmutar sua própria frequência. Quando para de se perguntar por que ele não me respeita e começa a se questionar onde eu ainda não me honro. Nesse instante, a história muda, porque o campo muda. E aquilo que antes parecia um ciclo sem fim, torna-se a semente de um novo começo. A energia que educa sem palavras. Existe uma linguagem mais poderosa que qualquer argumento. A linguagem vibracional. Não é o tom da sua voz, nem as palavras que você escolhe. É a forma como você ocupa o seu espaço interno. A maneira como sua energia se instala na presença do outro. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente é o verdadeiro condutor da realidade e que tudo aquilo que não está curado dentro de nós se manifesta fora de nós, como se fosse um destino inevitável. Mas não é inevitável, é só inconsciente. E tudo que é inconsciente pode ser iluminado. Muitos homens não têm consciência do que fazem, não por maldade, mas por imaturidade emocional. O ego masculino, quando não foi educado pelo amor e pela presença, tende a agir por impulso, defesa ou fuga. Mas há algo no feminino consciente que o desarma, que não reage com drama, mas com firmeza silenciosa, que não mendiga, mas se retira, que não grita, mas cala com presença. Quando a mulher encarna essa energia, ela se torna um espelho que não acusa, mas revela. E é nessa revelação que o homem começa lentamente a aprender o respeito. Não se trata de ensinar com palavras, mas de ensinar com o campo. Uma mulher que está emocionalmente inteira não permite desrespeito, não porque ela ameaça ou impõe, mas porque seu corpo vibra a verdade. Seu olhar não implora, sua energia não suplica. Ela está tão alinhada com sua dignidade interna que o outro sente imediatamente que está diante de algo que não pode ser violado. E se ele tentar se quebrar esse campo, ela não revida. Ela simplesmente se afasta. E nesse afastamento, o eco da ausência dela ensina mais do que 1000 discursos. A maioria dos homens não foi iniciada no verdadeiro significado do respeito. Eles confundem desejo com posse, atração com poder, vínculo com controle. Mas quando encontram uma mulher que não se submete, nem se impõe, apenas é, algo dentro deles é confrontado. Eles percebem que o jogo que conheciam não funciona mais, que a manipulação não tem mais efeito, que a sedução sem consciência não tem mais eco. E isso, para o ego masculino, é profundamente desconcertante, mas também é profundamente transformador. O respeito absoluto nasce quando o homem encontra um feminino que não tenta ser aceito, mas que se aceita, que não busca validação,
porque já é inteiro em si. E isso não pode ser fingido. É um estado interno, é uma alquimia emocional que transforma carência em potência, medo em presença, necessidade em consciência. E essa transformação começa quando a mulher para de esperar que o homem mude e começa a mudar o espelho que oferece a ele. O mistério que magnetiza o respeito. Existe um tipo de mulher que o homem nunca esquece. Não é a mais bonita, nem a mais disponível. É a que carrega um mistério, um silêncio que não é ausência, mas presença refinada. Essa mulher não se explica, não se prova, não disputa espaço, porque ela é o espaço onde o homem encontra aquilo que nem sabia que procurava. Como dizia Jung, tudo que o ego rejeita, a alma deseja reencontrar. E há algo profundamente magnético na mulher que não vive a partir do ego, mas da alma. Esse mistério não é uma estratégia, é consequência de uma consciência. A mulher que passou pela noite escura da alma, que se reencontrou com sua sombra, que se reconectou com sua ânima, não precisa se mostrar, porque sua energia já diz tudo. Ela não entra numa relação para preencher um vazio, mas para transbordar presença. E esse transbordamento cria um campo vibracional onde o respeito não é uma regra, mas uma resposta natural. A vibração dela não permite ser tocada de qualquer maneira. Há uma diferença essencial entre atrair e magnetizar. Atrair pode ser momentâneo, baseado em estímulos superficiais. Magnetizar, não. Magnetizar é criar um campo de ressonância que altera o comportamento do outro sem precisar controlá-lo. É quando sua energia carrega um código que diz: aqui só permanece quem sabe sentir. E nesse campo, o homem sente. Mesmo que não compreenda racionalmente, ele sente que precisa ser mais, que precisa ser inteiro para estar diante dela. Esse tipo de energia desarma os jogos de poder. Desativa os mecanismos de fuga, desconstrói os padrões de conquista, porque o ego masculino, acostumado a se sentir superior ou em controle, encontra uma presença que não responde ao jogo, e isso cria um vácuo que o puxa para dentro, um vácuo onde ele precisa olhar para si. É nesse ponto que muitos homens se afastam, porque não suportam o espelho, mas os que ficam, os que atravessam esse portal, despertam. Quando você deixa de ser reativa e passa a ser magnética, o respeito se torna inevitável. Porque não é mais sobre o que você exige, mas sobre o que você emana. O mistério que magnetiza o respeito nasce da mulher que não vive em função de ser escolhida, mas que escolheu a si mesma. E essa escolha vibra como uma frequência que diz: eu não estou disponível para menos do que o sagrado. E o homem, se tiver alma, sente e se transforma. A cura do ego masculino começa no feminino integrado. Poucos entendem isso, mas o respeito masculino é um reflexo direto da integração do feminino. Quando a mulher cura sua relação com a própria energia, quando deixa de se dividir entre o ser forte e o ser desejada, entre o ser escolhida e o ser livre, ela se reconecta com a totalidade do seu ser. E é essa inteireza que começa a reeducar o ego masculino, porque o ego só se impõe diante de algo que ainda precisa provar seu valor. Mas diante da mulher que não busca provar, o ego perde função. Ele precisa escolher crescer. Jung dizia que toda relação é, antes de tudo, uma dança entre inconscientes. A mulher ferida atrai o homem fechado. A mulher carente encontra o homem indisponível. Mas a mulher desperta, essa abre um portal. Ela não se relaciona a partir da ausência, mas da presença. E nessa presença, o ego masculino, que antes era vaidoso, distraído ou fugidio, começa a se dissolver. Porque ela não o ataca, não o exige, não o confronta. Apenas vibra uma verdade tão silenciosa que ele não pode mais fingir que não sente. É nesse ponto que o homem se vê diante de uma escolha:
Ou ele se eleva, ou ele se afasta. Porque ele percebe que, com essa mulher, não há espaço para jogos, que não há buracos emocionais que ele possa explorar, que não há fragilidades que ele possa dominar. Só há espelhos. Espelhos que revelam suas imaturidades. Espelhos que convidam ao crescimento. Espelhos que tocam sua alma. E se ele tiver coragem de olhar, começa o processo de individuação. O mesmo que Jung dizia ser o único caminho para o amor verdadeiro. A mulher que respeita a si mesma ativa no homem o arquétipo do protetor, não por necessidade, mas por reverência, porque ele sente que está diante de algo sagrado. Não é medo de perder, é gratidão por merecer, e esse tipo de respeito não nasce de regras, ameaças ou testes, mas de um vínculo sutil, quase invisível, onde a alma dele se curva diante da presença dela. Isso não é manipulação, é transcendência. É quando a relação deixa de ser disputa de poder e se torna um campo de expansão. É por isso que a cura do masculino começa no feminino, porque é o feminino que convida o ego ao silêncio. É o feminino que transforma a pressa em presença. É o feminino que resgata a sensibilidade do homem. Não como um favor, mas como um reflexo. E quanto mais você se alinha com sua energia integrada, mais você se torna esse espelho. Um espelho que não distorce, que não julga, que apenas mostra. É aqui que você está, e é aqui que você pode chegar, se tiver coragem de atravessar. A presença que reescreve o destino relacional. Há uma hora em que a mulher deixa de repetir padrões. Não porque aprendeu a lição, mas porque sua alma cansou de se trair. Ela desperta para o sagrado que carrega e entende que o amor que ela busca fora só pode ser vivido quando primeiro for reconhecido dentro. Nesse momento, algo muda, não fora, mas no campo invisível que a envolve. O mesmo campo que, segundo Jung, conecta todos os seres numa rede de sincronicidades e significados. E quando esse campo muda, os encontros também mudam, os olhares mudam, a forma como o mundo responde à sua presença muda. É nesse estado de consciência expandida que a mulher começa a criar, intencionalmente, a realidade afetiva que deseja viver. Não mais baseada em escassez, mas em frequência. Não mais a partir da carência, mas da completude. Ela para de se perguntar por que eles não me respeitam e começa a cultivar, dia após dia, o tipo de presença que naturalmente inspira respeito. Uma presença firme, mas suave. Doce, mas inegociável. Sensível, mas inteira. A presença da mulher que não se dobra, não por orgulho, mas por amor à sua essência. Essa mulher não corre atrás porque ela é o centro. Ela não implora por atenção, porque sua atenção é um presente raro. Ela não se explica demais, porque sua energia já comunica o que palavras não alcançam. E é justamente essa mulher que o homem respeita, não por medo, mas porque a presença dela ativa nele o que há de mais nobre. O respeito absoluto não é conquistado à força. Ele é uma consequência vibracional. Um reflexo da mulher que se tornou templo de si mesma. Quando o homem sente que está diante de uma mulher que vibra a verdade, ele entende, mesmo sem saber explicar, que precisa se alinhar. E se não conseguir, ele vai embora. E está tudo bem, porque a mulher que se honra já não tem medo de perder o que não ressoa com sua alma. Ela confia no campo, confia na sincronicidade, confia que o que é dela não precisa ser forçado. Porque o amor verdadeiro não exige esforço, exige frequência. E é nesse lugar, onde o respeito é natural e não negociado, que a mulher vive sua libertação mais profunda. Porque ela deixa de buscar o amor como salvação e começa a viver o amor como extensão da sua consciência. A relação deixa de ser prisão e se torna espelho. O homem deixa de ser enigma e se torna companheiro. E o destino,
que parecia repetição de dor, torna-se portal de transformação. E tudo começa. Na energia que ela decide ocupar. Chegamos ao fim, mas não ao destino, porque esse vídeo não foi apenas sobre o respeito de um homem, foi sobre o reencontro com a sua própria verdade. Em cada palavra, houve um convite silencioso, para que você voltasse para si. Para que, ao invés de esperar ser escolhida, você começasse a se escolher. Não como reação ao que te feriu, mas como celebração do que em você permanece sagrado. A mulher que é fonte não implora por água. Ela flui, ela transborda. E é exatamente por isso que ela é honrada. Talvez você ainda sinta ecos de antigas histórias em sua alma, ciclos onde o respeito foi ausente, onde a dor foi constante, onde você se calou por medo de perder. Mas veja, nada do que foi vivido precisa se repetir. Como ensinava Jung, o passado que é compreendido não mais se repete. Ele se transforma em sabedoria. E essa sabedoria é o solo fértil onde a sua nova história começa. Uma história escrita com presença, não com ausência. Com escolha, não com carência. Com alma, não com sobrevivência. Respeito absoluto não é exigência, é espelho. E você se torna esse espelho quando reconhece o que em você ainda pede cura, ainda busca validação, ainda teme o abandono. Ao invés de esconder suas feridas, você as integra. E nesse gesto, a mulher que você é se alinha com a mulher que você nasceu para ser. Inteira, serena, profundamente magnética. E quando você ocupa esse estado, não há mais o que convencer. Porque sua vibração se torna a sua resposta. Então, antes de buscar entender o outro, olhe para dentro. Pergunte-se: que tipo de presença eu ofereço ao mundo? Meu campo convida ao respeito ou à repetição? Não como julgamento, mas como despertar. Porque cada vez que você se alinha com sua essência, você reescreve seu campo vibracional. E esse campo muda tudo. Ele altera seus encontros, redefine suas relações e revela uma versão sua que não pede, apenas vibra. E nessa vibração, o amor consciente se torna inevitável. Agora, se essa mensagem tocou algo em você, mesmo que sutil, mesmo que silencioso, saiba que não foi por acaso. Você não está sozinha nesse caminho. Há uma rede de mulheres despertando, curando, renascendo. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa lembrar do seu valor. Deixe nos comentários o que ecoou mais forte em você. E se quiser continuar essa jornada de consciência e transformação, inscreva-se no canal. Porque aqui, cada vídeo é mais do que conteúdo. É um chamado da alma.